Bom, gente, vamos ao nosso segundo módulo desse seminário, Evangelização do Feto à Adolescência. Mais uma vez agradecendo o Guaraci por estar aqui com a gente, está proporcionando a gente esse estudo, viu? Seu microfone desligou, Dinda. Oi, gente, desligou? Agora voltou. Pronto, então desculpa, acho que foi eu que apertei mesmo. Então, vamos fazer a prece inicial? Marcos, você pode fazer para a gente a prece inicial? Posso sim. Pedir para todo mundo fechar os olhos, entrar nessa ambiência com a gente. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, queremos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para mais um trabalho, mais uma conversa, mais um momento de aprendermos, de entender um pouco mais desse processo de evangelização daqueles que ainda são jovens nessa vida, que ainda tem uma estrada, que possamos absorver tanto conhecimento, tanto amor que vai ser aqui trazido pelo nosso amigo Guaraci, que possamos ter a capacidade de, com os olhos atentos, com o coração atento, colocar em prática aquilo que for possível dentro de cada um, dentro de cada realidade, que possamos usar o dia de hoje como mais uma oportunidade, uma ferramenta de melhora, de aprendizado, de busca pela nossa evolução, e que possamos sentir e agradecer sempre essa espiritualidade que prepara essa ambiência, que visita cada um dos nossos lares, cada um dos lugares em que estamos, trazendo as energias, os fluidos, trazendo tudo aquilo que cada um de nós com certeza necessitamos, para que possamos aproveitar o estudo de hoje e poder realmente entender um pouquinho mais desse tema tão interessante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, dando boas-vindas também a Shirley e Patrícia, que entraram agora, e ao Levindo também, que está com a gente, que fez a primeira parte do módulo. Obrigada, Levindo, por você estar com a gente. Guaraci, podemos começar. Bom, gente, olha, a Simone me deu uma aula aqui de como compartilhar os slides, eu vou ver se vai dar tudo certinho, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Gresg por essa oportunidade, e o Levindo, na semana passada, ele falou da evangelização do feto, né, os detalhes dessa criança lá no útero, as comunicações que existem entre a mãe e entre essa criança que vai reencarnar, e hoje nós vamos falar a partir do bebê, né, do bebê até a juventude, certo? Então, deixa eu ver se vai funcionar, Simone, eu acredito que sim. Espera aí. Está aqui, não é possível compartilhar sua tela, ocorreu um erro. Deixa eu ver aqui qual é o erro. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Acho que agora vai. Foi. Está indo já. Pronto, Foi? já está aparecendo. Já está aparecendo. É só você. Então, vamos lá. Evangelização da criança, adolescentes e jovens. Então, é o nosso estudo de hoje, tá? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre neurônios. É claro, eu não sou cientista, nem neurocientista. Nós pegamos essas informações básicas para a gente colocar aqui no nosso estudo. Possuem 3 partes principais, né? Os dendritos, onde ocorre a recepção das informações, o corpo celular responsável pela integração das informações, e axônios que transportam o impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. Tá aí, né? Os dendritos, tá? Eles recebem os axônios que transmitem a informação para outros dendritos. Então, essa aí vai formar uma rede, né? Tá vendo, cara? A rede neuronal. Os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Estas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa as informações e estímulos do corpo humano. Aí montam-se as redes neuronais, tá? Através dessas ligações. Essas redes,
que vão transitar os impulsos elétricos, que vão formar as imagens, que vão para o inconsciente. A imagem chega pela retina, ela vai para o nervo óptico manda para o occipital, e o occipital, então, produz a imagem do que a gente acabou de ver, e que vai para os arquivos da memória. Então, funciona exatamente assim. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sei o que é uma laranja, por quê? Porque eu consegui já gravar a imagem de uma laranja. A cor, a porosidade, o cheiro, tudo isso. E aí, quando eu vejo uma laranja, automaticamente eu sei que é uma laranja. Eu só faço isso dessa maneira. Se eu não conheço, por exemplo, uma fruta japonesa, tanaka, então eu não vou saber o que é uma tanaka, né? Então eu tenho que ver a tanaka para criar a imagem da tanaka. Tá vendo? É assim mais ou menos que funciona, o que eu sei, posso explicar para vocês. Aí tem as sinapses, né? Que é o local de contato entre dois neurônios, que a transferência do impulso nervoso nas sinapses ocorre graças aos neurotransmissores. Estes são biomoléculas ou substâncias químicas produzidas pelos neurônios armazenados em bolsas presentes nas extremidades do neurônio. Está aqui. Então, eles não se tocam, tá vendo? Eles não se tocam. É uma sinapse, o encontro de um dendrito com o axônio, e eles não se tocam. Essa substância que é a substância química que faz o contato entre eles, tá? Aí, é isso aqui, olha. Eles não se tocam por causa disso aqui. Tem uma substância, que a gente vai ver aqui na frente um pouco delas, tá? Aí, olha, a resposta dada pelos neurônios a um estímulo vai depender da característica do neurotransmissor e do receptor. Aí tem alguns neurotransmissores, né? Tem a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, serotonina, e por aí vai. Então, é um resumão, né, dos neurotransmissores que vão funcionar nos nossos cérebros para que faça a sinapse. Aí você pode estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com evangelização? Nós vamos ver daqui a pouquinho a razão, tá? Eu só estou passando essa informação, porque daqui a pouquinho nós vamos começar a falar um pouquinho sobre rede neural. E aí já fica sabendo, mais ou menos, para quem ainda não está familiarizado, o que significa isso, né? Então, a rede neural, as interligações dos neurônios entre si, através das sinapses, formam a rede neural. Hoje sabemos que nossos cérebros possuem algo em torno de 100 bilhões de neurônios, que se interconectam a fim de criar imagens e situações que nos permite identificar tudo que ocorre ao nosso redor. A gente estava dando um exemplo da laranja, da takanaka, né, e outras coisas mais. Por exemplo, tem pessoas do Grésico que eu já conheço, já criei imagem deles, né, mesmo ter ido só uma vez lá, mas pelos vídeos a gente vai criando a imagem. E tem outros que eu não sei, eu não tenho essa imagem criada. Então eu tenho que estar perto da pessoa, tenho que ver a pessoa e para criar essa imagem. No meu caso, eu acho que eu tenho um defeito lá no cérebro, né, que eu não consigo criar de uma vez só, eu tenho que ver várias vezes. Eu tenho esse problema. E é muito comum que eu encontro com as pessoas nas ruas e elas me perguntam, como é que você está? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Você vai lá hoje? Aí eu nem sei quem é e nem que lugar que é. Porque eu não consigo, às vezes, de uma vez só. Só um problema que eu tenho que arrumar isso lá para frente, né? Então, aí está, gente. Olha que coisa interessante. Uma rede dessa daí, ela pode estar simbolizando uma imagem, um som junto, né? O cheiro, cor. Então, isso que está no nosso cérebro. Essas interconexões dos neurônios, né? Então, vamos lá. O neurônio, todo mundo sabe que é a célula nervosa que atua, né? Não só no cérebro, mas tem no intestino também, e tem também no coração, tá? Bom, aí fica uma rede, né? Que são neurônios, mais neurotransmissores, né? E sinapses que produzem as redes neurais. Então, o nosso cérebro é isso aqui. Sabe? É exatamente uma coisa parecida com isso. Se houver uma interrupção de uma comunicação dessa, a gente perde o contato com aquilo. Por exemplo, há muito tempo que eu não vejo uma pessoa. Aí eu encontro com essa pessoa, não consigo identificar quem é, porque a rede ela não tem isso muito ativo. Então ela tem que buscar lá na memória. Sabe quando a gente fica assim, nossa, eu te conheço em algum lugar, mas eu não sei de onde. É uma tentativa de pegar na memória que está arquivado. Não está imediato.
Então, quando as pessoas que a gente lida, os objetos, as circunstâncias, isso a gente vê rapidinho, a gente olha e identifica. Por quê? Está muito presente, tá? Continuando, né? Então, o nosso cérebro é uma obra de arte em constante construção. A cada nova aprendizagem, novos circuitos neuronais são ativados. Novas sinapses, que são conexões entre os neurônios, são formados. Eis aí a sua plasticidade. Cada neurônio envolvido neste ativo processo aumenta seu vigor funcional, reduzindo assim a possibilidade de ser eliminado pela apoptose. Bom, agora nós vamos entrar no estudo exato, né, da evangelização do feto a partir da palavra apoptose. Observa o seguinte, que havia umas histórias antigamente, né, até tinha uma música que falava, eu nasci assim, vou viver assim, né, vou morrer assim. Hoje, a neuroplasticidade mostra exatamente o contrário, que nós mudamos essas redes, né? Assim como nós mudamos o DNA, pela epigenética que nos mostra isso. Então, nós nascemos com um DNA e podemos modificar esse DNA, transformando esse DNA. Assim também, nas conexões sinápticas, a gente pode mudar, porque o nosso cérebro fica plástico. Então, vamos imaginar que eu gostava muito de banana, mas, de repente, aconteceu uma coisa que eu não quero nem mais ver banana. Aí eu posso cortar essa conexão. Então, isso chama neuroplasticidade e significa que ninguém nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Você pode modificar se você quiser. Por isso que nós estamos estudando no Espiritismo essas transformações. Reconhece o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar suas más inclinações. Então, nós vamos domando essas más inclinações e vamos resolvendo essas redes neurais em nós, né? Bom, o que seria, então, uma apoptose? Chamada de apoptose ou morte celular programada, este mecanismo celular de autodestruição está presente em todos os animais metazoários, desde os vermes até os mamíferos. A apoptose é um mecanismo central que está relacionado com diversas fases da vida do organismo, e o seu funcionamento correto é essencial, né, para que ele continue. Então, vamos colocar aqui, ó, nós temos uma célula, essa aqui e essa daqui. Essa daqui é uma célula normal, né? Então, ela está normal. Essa daqui é uma célula que sofreu apoptose, ou seja, foi destruída. Tá? Então, é isso que acontece conosco o tempo todo. A gente vai fazendo, acontecendo essas apoptoses, né? Aí, eu digo para vocês o seguinte, se vocês quiserem aprofundar nesse estudo, vale a pena, é muito, muito interessante. Não vou fazer isso porque não é o nosso momento, tá? Vamos continuar aqui. Já deve ter gente pensando assim, o que o Guaraci quer com isso, né? Vamos lá. Vamos entender aqui, olha. Primeira poda neural. Crianças de até 3 anos. Uma das primeiras podas neuronais se dá na primeira infância. Ao nascer, o cérebro desenvolve muitas ramificações neuronais a fim de que a criança possa se desenvolver em toda e qualquer área. Mas, com o passar do tempo, algumas ramificações são utilizadas mais que as outras. E assim, as menos ou nunca utilizadas passam pela primeira poda neuronal. O próprio cérebro descarta todos os neurônios que até então não foram utilizados de forma adequada. Aí que entra o grave problema. Primeira poda neural. Então, veja bem, a gente vai nascer, vai reencarnar com um monte de redes, um monte de possibilidades. Vamos imaginar que esse espírito, que o Levindo falou dele no domingo passado, ele estava lá no útero e ele está criando, ele está projetando o corpo físico dele com várias podas, com várias redes, inclusive uma rede para evangelização. Aquela rede é só para evangelização. Ele estudou lá no mundo espiritual, ele se preparou lá, e agora está vindo para dar sequência aqui. Bom, ele chega aqui. Ele é um bebê, ele não pode fazer isso por ele ainda. Então ele conta com quem? Com a família. Conta com os pais. Por isso que nós falamos da evangelização infantil. Porque vai dar força e consistência a essa rede, que é a rede do evangelho. Agora, se eu não ligo para isso, o que vai acontecer, então? O cérebro automaticamente descarta.
E aí, minha gente, é um problema sério, porque você vai perder muitas conexões possíveis no campo da evangelização. Né? Então, se a criança, por exemplo, ela nasce com uma propensão a ser médico, sabe? Então, ela tem que conservar isso de alguma maneira. Mas o médico, ele está em todos os lugares. Está quando a mamãe cura uma ferida, né? Está quando põe um remedinho lá no ouvido que está doendo. Então, ele tem sempre contato com essa medicina. Agora, com o evangelho, não. O direito, por exemplo, ele está sempre em contato com o direito, porque está sempre alguém falando, né? Que eu tenho o direito disso, eu tenho o dever daquilo, ou com a educação, muita gente falando sobre educação. Então, ele está sempre ligado nisso, porque o ambiente gira em torno disso. Agora, o ambiente normal do nosso hoje não tem muita essa possibilidade de girar em torno do evangelho. Por isso que nós temos, em nossas casas, que criar esse ambiente para a criança. Aí é a necessidade. A necessidade de manter esse ambiente de evangelização, inclusive levando a criança para a evangelização, a gente vai ver mais na frente, tá vendo, cara? Informações agora sobre o crescimento da criança. Quando nós fomos montar esse trabalho, nós fizemos uma pesquisa no setor educacional em quem nós poderíamos nos basear para fazer um estudo rápido, mas que trouxesse informações. Então, nós tínhamos Freud, né? Nós tínhamos Adler, nós tínhamos o próprio Jung, nós tínhamos várias pessoas, mas me indicaram o Piaget. Né? Então, antes do Piaget, vamos entender isso aqui. Olha. O gráfico revela o estado de atividade do cérebro, né, durante os estágios de desenvolvimento. Tá? Então, olha, de 0 a 2 anos, ele está no delta. Tá? De 2 a 6, ele está no teta. De 6 a 2, ele está no beta, e de 12 em diante, ele está no estágio mais avançado. Isso significa o seguinte, ó, delta, esse aqui, ele é de 0,5 a 4 Hz, ou seja, é um sono profundo, é inconsciência. Minha gente, é aqui que entra a música tranquilizante, que entra até aquela mensagem do evangelho, que a gente possa colocar para a criança, né? Agora, de 2 a 6, olha, de 2 a 6 é o estágio teta, a frequência de 4 a 8 Hz, né, é a imaginação devaneio. Tá? Aqui a criança vive muito na ilusão, vive muito no sonho. Tá? Aqui também é um momento interessante, de 2 a 6 anos, para você colocar evangelho nessa criança. Depois vamos para o alfa, aí a frequência será de 8 a 12 Hz, é uma consciência e tranquilidade. Ora, ele só vai conseguir isso aqui, né, no estado alfa, se ele tiver um antecessor aqui. Vocês observam que nós estamos falando em termos de ciência, a evangelização pautada na ciência. Depois vai para o beta, né? O beta é de 12 a 35 Hz, a consciência e foco. Quando a criança chega com 12 anos, aí ela já está com consciência e foco. Meus amigos, minhas amigas, se ele teve uma poda neural com 2 a 3 anos, se não foi trazido para ele essas informações do evangelho, agora o bicho vai pegar. Então, por isso que muita gente fala assim, o meu filho era tão legal, agora virou adolescente, virou aborrecente. Não, é você que é culpado. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que ela está reclamando dos filhos dela assim, absurdamente, né? Os filhos dela estão quase fazendo ela suicidar, como ela me disse. A história é, você não evangelizou seus filhos, o que você quer? Eles não têm essa identificação com essa parte, né? Depois vem o estágio gama, né? Que é de 35 Hz, né, que é o desempenho máximo, aí esse espírito reencarnado vai começar no seu desempenho maior, a partir dos 13, 14 anos, aí é com ele, minha gente, aí não tem mais jeito. Se ele for uma pessoa, um espírito consciente, ótimo, mas e se ele não for? Percebem? Continuando aqui, olha, as percepções espirituais. Então, vamos lá. Ao renascermos, trazemos vagas lembranças da nossa estada no mundo espiritual. Trazemos igualmente um projeto reencarnatório. À medida que vamos crescendo, essas lembranças vão se esvaindo, ficando, contudo, uma percepção do mundo espiritual pela glândula pineal. Aqui no GRESB nós já conversamos bastante sobre a glândula pineal, que fica lá no topo da cabeça, né? Parece uma mapinha, e ali são recebidas as informações, a captação das informações espirituais, através, né, das apatitas, daqueles cristais
que estão na glândula pineal. Muito bem. Agora, o Piaget, ele fez um processo de aprendizagem por pesquisas que ele realizou quando estava por aqui. Então, ele chamou de sensório-motor o período entre 0 a 2 anos. O que acontece nesse período? O bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática, as noções de espaço e tempo são construídas pela ação, o contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Aí que tá, minha gente, o que eu ofereço para uma criança de 2 anos? Eu sou responsável por isso. Não é? Ele não sabe, ele não entende o que é. Agora, eu tenho que ter a noção do que eu estou fazendo. Eu sou capaz de tomar uma bebida alcoólica perto de uma criança dessa? Eu sou capaz de falar um palavrão, de brigar com o marido ou com a mulher? Sabe? Então, eu preciso tomar cuidado. No nosso audiobook, no estudo, se não me engano, no estudo 6, Meu Talismã, se você ainda não ouviu esse estudo, que a Antonieta gravou, dá uma olhadinha lá para você ver o talismã de uma criança de 7 anos qualquer. Tá? Bom, então, vamos dar um exemplo. Ele pega o que está em suas mãos, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si, aprimorando esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Está tendo os primeiros contatos com o mundo externo, onde ele vai atuar daqui a pouco. Então, ele está começando a aprender. Então, o que eu estou entregando para essa criança? A pessoa fala assim, o que tem? Deixa ele ver televisão aí põe lá nesses desenhos, e que às vezes tem coisas bem complicadinhas lá. Sabe? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado para não dar esse problema com as nossas crianças. Aí está uma representação deles, olha, parece uns anjinhos, mas não tem nada de anjo aqui, gente. Isso aqui é tudo espírito velho, que está vindo para uma nova oportunidade. E ele conta muito com a gente. E sabe por que eu tenho que ser muito bom para ele? Porque na próxima encarnação eu vou começar assim também. Ó. Eu tenho, então, que garantir a minha próxima encarnação. Aí estão, né, as sinapses e as redes. Estão tudo acontecendo aqui. Então, ele está pegando isso aqui, está criando uma rede, está mostrando aqui com a mãozinha dele, está criando outra rede, está no fone, está criando rede, tá vendo? Então, ele está montando os esquemas dele. Se houver uma poda, por exemplo, não vai acontecer isso, mas se houver uma poda para esse fone, ele provavelmente não vai entender isso mais na frente. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não perder, não deixar a nossa criança perder os neurônios que criam as redes para evangelização, tá? A maior associação de médicos pediatras dos Estados Unidos da América pede que, em vez de deixar que crianças assistam televisão, os pais devem conversar com elas e incentivar que brinquem de maneira independente para estimular o aprendizado e a descoberta. E é aqui que é a importância da evangelização nessa fase. A criança está começando a descobrir um mundo, né? E já faz com a informação, né? A partir do Evangelho de Jesus. Ou a gente faz isso, minha gente, ou vamos criar espíritos com alguma dificuldade. Agora, é claro que tem os gênios, né? Que tem os gênios da ciência, da filosofia, e tem os gênios do Evangelho também. Isso aqui não vai interferir em nada, mas isso aí é 0, alguma coisa dos reencarnantes, né? Bom, continuando, né? Depois ele vai chamar de pré-operatório esse estágio entre 2 a 7 anos, tá? Que também é chamado de estágio da inteligência simbólica. A criança desse estágio é egocêntrica, centrada em si mesma, e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase dos porquês. Já pode agir por simulação, como se possui percepção global, sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência, sem relacionar fatos. Aí está. Né? A meninada, elas estão fazendo a sua socialização. Inclusive, tem um filósofo francês chamado Alain, então ele fala assim, que a criança tem que ir para o jardim da infância. Aí a gente acha que o jardim da infância é aquela coisa que acontecia antigamente, né? Não, o jardim da infância para o Alain é no playground do seu prédio, é na sala de aula, é na sala da tua casa. Então, você tem que deixar as crianças interagirem com crianças, porque elas se entendem.
Se você bota um adulto aqui, complica para eles, porque o adulto já tem todas essas representações, né, mais realistas, e eles talvez não vão entender. Então, eles têm que fazer essa associação por eles. Por exemplo, você mostra para a criança duas bolinhas de massa iguais, e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continua igual, pois as formas são diferentes. Então, ela não relaciona as situações. É a mesma massa, mas uma virou salsicha e ela não acha que é a mesma quantidade, né? Aí está, ela vai trabalhar, então, com as massinhas para ela entender isso, que ela está mudando. Então, por que que a gente fala isso? Porque na hora que você dá o evangelho para a criança, ela vai palpar. Não é assim que as escolas de evangelização fazem? Trabalhinhos, que eles chamam, acho horrível esse nome, trabalhinhos. Trabalho. Nossa, escolinha de evangelização, pelo amor de Deus, os meus filhos nunca estudaram em escolinha de evangelização. Eles estudaram em escola de evangelização. Tem que entender isso, porque a gente fica colocando no diminutivo aquilo que é o máximo da humanidade. Então, eles estão trabalhando aqui, ó, aprendendo que a massinha é a mesma, a quantidade, né, da massa é a mesma, quando eles fazem um boneco desse, certo? Bom, aprendizagem ainda, agora ele vai fazer do operatório concreto, que é de 7 a 11 anos. Então, nesse período, a criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Ele desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso anterior, anulando a transformação observada, né? Então, é mais ou menos assim, ó, você despeja a água de 2 copos em outros 2 copos, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. Aí, meu amigo, minha amiga, você está perdendo o controle do teu filho. Se você não evangelizou essa criança, agora começa a complicar, né? Porque agora você já fala para ele, você não vai fazer isso nem que a vaca tussa. E ele vai entender. Se você falasse isso quando ele tinha 8 anos, 7 anos, ele não ia entender. Ele não faz essa relação, né? Ele tem que ainda ter o material simbólico, material concreto. Ele ainda não faz a imaginação flutuar. Enquanto ele não faz a imaginação flutuar, ele precisa do concreto. E a maior concretude para uma criança é o pai e a mãe. Ou melhor, a mãe e o pai. E os familiares que estão em volta. Então, o que que essa mãe, o que que esse pai, o que que esse familiar está oferecendo para ele? Que são modelos para ele. Então, não adianta, por exemplo, eu levar a criança na evangelização e não ir lá, não assistir a palestra, alguma coisa assim. Não conversar com ele em casa, né? Continuando as percepções espirituais ainda, né? Ao chegarmos aos 12 anos de idade, entramos, segundo Piaget, na fase por ele denominada de operatório formal. A representação agora permite a abstração total. Agora eu já posso falar um monte de coisas, né? Relacionadas, né? A galinha, né? Isso só vai acontecer se a galinha nascer dente. Aí já vai entender o que significa isso, né? Que não é nunca. Já somos capazes de pensar em todas as relações possíveis, logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade, ou seja, do concreto. Em outras palavras, as nossas estruturas cognitivas alcançam o seu nível mais elevado de desenvolvimento, tornando-nos aptos a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes e problemas, ou seja, estamos cientes da encarnação e partimos para ela. Contudo, agora vai acontecer um problema seríssimo. Vamos lá? Venha, entre os 11 e 13 anos, ocorrerá a segunda poda neuronal. As conexões de origem não utilizadas serão eliminadas automaticamente pelo organismo. Extingue-se aí os neurônios desnecessários. Ou seja, ainda conserva um pouquinho lá da primeira poda. Ainda conserva, ainda dá um tempo. Não é assim que André Luiz fala? Que a criança fica nesse estágio mais de dependência, de fragilidade, para que os pais possam ajustar essa criança ao evangelho. Agora, meu amigo, se você não fez isso, encara, porque agora pode ser complicado. Vai depender muito dessa criança, vai depender muito do que ele viveu até 13 anos, né? Então, tenha cuidado, porque quando chega nessa fase,
as menininhas começam a se pintar, os menininhos começam a pintar o cabelo melhor, né? Olhar mais para o espelho, e aí, adeus, agora é com eles, e não adianta, né? Tem uns estudos bem interessantes sobre esses adolescentes. O que foi trabalhado fica, o que não foi perdeu-se com o tempo. Ocorre um fato importante, não havendo-se trabalhado o conjunto de percepções espirituais, o adolescente pode buscar essa conexão utilizando substâncias químicas. E pelas estatísticas atuais, a grande parcela de pessoas que as utilizam começam nessa faixa etária. Eis o perigo. Aí vem a questão das drogas, né? Vem o problema sério, né? Então, vamos estudar o processo. Olha lá. Farmacognosia é o ramo da farmacologia que utiliza de drogas de origem vegetal para o tratamento de doenças e infecções. Então, são essas drogas que nós tomamos aí. Algumas já sintetizadas, outras você vai lá na barraca do tio João, e o tio João vende isso aqui. Aí você faz, né? Outra eu curei a gripe do Felipe com limão bravo e mel, né? Então, não era sintetizado. Então, a gente vai usar isso aí. E isso associa muito a criança ao espírito, digamos, a essa fase aqui. Ó. Quando a gente é animal, era, né? A gente, cachorrinho bem legal, ele estava sentindo dor. Ele, pelo faro, ele buscava a erva que curava a dor dele. Certo? Agora, imagina um adolescente que está com dor. Depressão, da tristeza, família brigando, aquela confusão toda. Onde ele vai buscar? Ele vai tirar da onde? Do inconsciente. O inconsciente dele está assim. Pois é, quando, atrás, né, quando eu estava nos instintos, que eu sentia alguma coisa, eu buscava na erva a cura. Agora eu vou buscar na erva também. Olha que coisa séria, que associação perigosíssima, né? Bom, a necessidade que temos de buscar drogas medicamentosas ou não pode estar associada aos tempos antigos. Animais doentes buscam ervas que curam, percebem isso pelo aroma das ervas. Isso é muito importante sabermos. Está vendo como é que a gente vai associando? Pode ser que esse adolescente está buscando na erva, principalmente na maconha, né, que é essa erva que ele toca, mais assim, pode ser que ele esteja buscando remédio para a sua vida, para a sua psique, para a sua estrutura não resolvida e não contemplada pelos pais, né? Aí, uma reflexão psicológica, minha gente, é isso aqui. Nós estávamos falando, né? Nós temos o consciente, o inconsciente é tudo isso aqui. Então, lá para dentro estão arquivados todo o nosso passado histórico, o nosso passado pedagógico, nosso passado psicológico. Eu posso ter aqui, né? Uma lembrança, lá no princípio, eu posso ter uma lembrança aqui de quando eu estava mal, eu buscava na erva a cura. Isso vem para a consciência, eu posso fazer a mesma coisa hoje, numa tentativa de resolver. Então, quem fuma maconha ou usa droga, ele fala, isso é um barato, tão barato. Quando você fala para ele assim, isso é ruim para você, eu vou falar, pelo contrário, isso é muito bom. Me tirou da minha depressão, me tirou do meu problema, ou seja, a mesma associação. E todos nós fizemos isso lá nos reinos anteriores. Né? Aí, o que poderia ser uma conexão límpida e útil pode transformar-se em síndromes perigosas que elevam os abismos, né? E o mundo psicodélico provocado pelas drogas alucinógenas, uma busca insana de complemento a algo que se perdeu. Então, isso aqui se transforma nisso. É o que acontece com os usuários de droga. Eu não vou também entrar nisso aí, porque não vai dar tempo de a gente ficar, né, colocando todas as informações. Mas eu já vi meninas de 21 anos começaram a usar droga com 10, 11, e que hoje elas estão recuperadas, mas elas não têm mais a fala. Elas falam todas arrastadas, sabe? Elas não conseguem, para elas dizerem que elas estão felizes porque deixaram a droga, elas falam assim, sabe? Ela não tem mais a conexão neural, ela não tem mais essa coisa bonita daqui. Olha a complexidade que é isso, minha gente. Vamos lá. Ou, na melhor das hipóteses, o indivíduo pode desenvolver psicopatologias pela desconexão com as percepções espirituais. Então, ele já é um espírito complicado do passado. Ele perde a percepção, né? A conexão com as percepções. Por quê? Porque não foi alimentado aquilo pelas redes neuronais que ele trouxe, já preparadas para o fato. Né? E aí fica essa coisa estranha. Está vendo a importância da evangelização? É isso que eu queria colocar. É essa evangelização vista cientificamente.
Não é mais aquele negócio só de, não, trazer a criança para cá que a gente vai falar sobre Jesus. Não, não é isso não. Nós temos que mostrar para essa criança, recém-chegada do plano espiritual, que aqui no plano físico tem a mesma coisa que eles viram lá, ou uma coisa semelhante. Né? Se o caminho das drogas pode ser um abismo sem volta, outro drama pode visitar nossos lares, envolvendo nossos filhos em idade de amadurecimento do corpo físico. Você já deve estar imaginando o que é, né, gente? Pois é isso mesmo. Ó. A morte antes da hora. Olha, aproximadamente 90% dos suicídios podem ser atribuídos a causas psiquiátricas pré-existentes. Mas em 70% dos comportamentos suicidas, o estado depressivo está presente em algum grau. Hoje nós temos uma gama muito grande de suicídios entre adolescentes, entre crianças e adolescentes. Está aí, né? Estado depressivo. Pode ser que a família não esteja dando para essa criança uma forma dele conservar aquelas conexões que ele trouxe para uma vida melhor. Ou então essa família é toda desorientada e desorienta completamente essa criança. Quando ele chega lá na adolescência, a Juiz de Fora, há pouco tempo, um menino de 13 anos desencarnou. Ele subiu, ele morava num prédio alto que se lançou. Ninguém sabe por que ele fez isso. Ninguém sabe. Estudava num colégio, um dos mais importantes, que estudou Flávio Cavalcante, estudou Tomar Franco, né? Estudou o Pedro Nava, esses nomes aí grandes, né? Estudaram lá. E ele estudava lá. Então, de repente, ele salta da janela. Como? Por quê? Ninguém sabe. Os pais não têm a menor ideia. Pode ser isso aí, um estado depressivo, que eles não estavam percebendo, porque às vezes não dão atenção direta e permanente, né, para a criança. Nos anos de 1980, o Brasil tinha uma taxa de 0,2% para o suicídio infantil. Hoje estamos com 1%, o que faz o número de mortes ultrapassar aqueles causados pelo HIV. Olha que sério. Isso pode ter aumentado essa estatística, né? Então, o que está acontecendo, gente? Falta de substância espiritual, moral, que conserve essas conexões que o espírito traz ao reencarnar. Então, ele não tem essa continuidade aqui. O que vai acontecer? O que pode acontecer, né? Aí, olha, jovens que cometem suicídio, em geral, apresentam transtorno de ansiedade, personalidade antissocial, episódios de abuso de álcool e outros estimulantes. Nós temos, minha gente, que fazer uma campanha contra a bebida alcoólica. Isso é algo que a humanidade tem que despedir dela. Então, se você gosta, eu estou dizendo assim com todo carinho, como fraternos que nós somos, se você ainda gosta disso, eu vou te dizer, para com isso. Para. Sabe por quê? Porque a sua presença, onde você estiver, ela transmite a frequência do álcool. No Espiritismo Olhar, nós gravamos isso hoje. Sabe? Então, você vai numa festa de criança. Chegando lá, não tem bebida alcoólica, mas a sua presença de o usuário do álcool transmite a frequência do álcool. Isso pode perturbar a paz daquelas crianças. É muito sério, minha gente. Nós estamos chegando num nível de aprofundamento pela física quântica. Ou a gente entende isso, ou nós vamos ter sérios problemas. E mesmo porque se eu gosto de uma bebida alcoólica aqui, vai que eu desencarno amanhã. Eu não tenho isso lá no mundo espiritual. Se eu não tiver resistência, eu vou ter que buscar onde? Nos barzinhos, sugando isso dos encarnados alcoólatras, que é bem desagradável, né? Deve ser horrível. Além das pressões exteriores, também estão em jogo questões próprias da adolescente. Nessa fase, o jovem vive distorções cognitivas, instabilidades emocionais e instabilidade para lidar com afetos intensos. Tem um estudo da neurociência que o jovem só vai completar, né, realmente o cérebro dele a partir dos 20 anos. Até lá, flutua muito. Por isso que o adolescente, às vezes, está para cima, está para baixo. Ele ama desesperadamente, depois já não gosta mais. Sabe? Então, isso está muito... Por isso que nós temos que orientar os nossos adolescentes essa questão do sexo. Porque eles não estão fazendo uma prática, realizando uma prática com conhecimento profundo. Eles estão realizando aquilo intensos afetos, né, que não serão, às vezes, resolvidos. Eu vejo, às vezes, não vejo, mas eu já vi programas com essas pessoas, né, sexólogos, dando conselho, aí uma menina lá de 12, 13 anos,
perguntando para ele assim, o meu namorado está me chamando, o que eu faço? Olha, minha filha, esteja em paz, na hora certinha você vai saber. Isso é um crime, minha gente. Isso é um crime. Nós temos que conversar muito com os nossos adolescentes sobre sexualidade, sabe? Porque se nós não explicarmos isso através dos escritos de André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando ele trata de sexualidade, nós podemos estar descumprindo aquilo que nós acordamos quando aceitamos receber uma criança, né? O suicídio de adolescente é especialmente perturbador, pois, além da violência intrínseca ao ato, contraria a lógica da sobrevivência da espécie e nos lembra de que algo está fora de ordem. Tentativas e ações consumadas decorrem da depressão e de eventos traumáticos que envolvem fracasso, perda e humilhação compreendidos pelos jovens absoluto, né? Como, aqui tem uma faixa que não deixa eu ler, mas como que está escrito aí. Então, minha gente, esse negócio de comparação. Tá vendo, fulano? Olha o seu irmão, olha como é que seu irmão faz. Tá vendo o Joaquim ali da esquina? Olha como é que o filho dele faz. Isso nunca, minha gente. Nós somos espíritos individuais. Temos avanços diferenciados. Isso pode trazer humilhação, né? Esse sentimento de fracasso, isso pode causar sérios danos. Presta atenção nisso, né? Pois, indispensável que no período juvenil todos se permitam orientar pela experiência e maturidade dos pais e mestres, a fim de que os adolescentes transitem com segurança, não assumindo compromissos para os quais ainda não possuem resistência psicológica, moral e existencial. É da doutora Sônia Uchoa, da USP, lá de São Paulo, esse texto. Ela trabalha com adolescentes, né? O que dizem, então, os especialistas sobre os adolescentes? Olha, a adolescência gera mais sofrimento nos pais que nos jovens que passam por ela. Eles estão vivendo o tempo deles. Os pais sofrem porque não prepararam esse adolescente, né? Para a maioria deles, é um voo bastante prazeroso. O que tem, tio? O que tem, pai? O que tem, mãe? Vou lá curtir. Ele não tem noção do perigo, às vezes, né? Esse negócio da internet, né? Essas pessoas entram na internet, começam a conversar com pessoas perigosíssimas e acham que é tudo normal. Então, é preciso explicar. O adolescente tem uma frase, eu não sei se aí, meio no Rio tem essa frase que eles falam, mas aqui tem. Isso não tem nada a ver. Porque ele não entende nada, né? Ainda. Eles estão ligados a descobertas e a novos desafios, altamente estimulantes, e o saldo final é positivo. Eles estão fazendo o quê? Montando as conexões deles. Cada um tem a sua individualidade. Então, estão montando. O que os pais devem fazer? Observar como é que ele está montando. Então, se ele tem uma tendência meio diferenciada no campo, por exemplo, da ética, da moral, né? No campo da estética, aí nós vamos conversar. Peraí, você gosta disso porque sempre sem querer interferir muito, mas observar o filho. A melhor maneira de criar filho é você observá-lo. Como ele está crescendo, o que ele está dizendo para você, não é? O adolescente necessita desgrudar-se da figura da autoridade dos pais para realizar-se. É um outro momento. Esse adolescente ele precisa sair de pé do pai mesmo, da mãe. Ele precisa se realizar. Então ele tem que sair, tem que ir ao shopping, tem que conversar, tem que jogar bola, tem que jogar vôlei, enfim. Ele tem que ter essa prática. Lembra do Alain? Que tem que ter o jardim da infância? Agora já não é o jardim da infância, né? Ele tem que ter uma quadra de participações para que ele possa trocar ideia. Mas se ele não foi orientado, ele pode aceitar facilmente uma ideia que não seja boa para ele, né? Então, biologicamente, ele está pronto para se sustentar. Agora, socialmente, ainda não está autorizado. A doutora Ana Bock, psicoterapeuta social, não estão mais autorizados a serem crianças e ainda não possuem a possibilidade de ser adultos. O Julian Barnes, né? Esse aqui, o termo adolescente, começou a popularizar-se na década de 1940. Esse é o Eric Erickson que fala isso. Então, antigamente não tinha essa coisa de adolescente. Muitas vezes os meninos, as meninas, principalmente as meninas, casavam com 12 anos, 13, já eram mães, né? Chegava a menarca e já preparava o casamento. Isso é do sistema patriarcal que vem isso. Então, elas não tinham. Agora, a partir
da metade do século passado, começou-se a adolescência, ou seja, é o período de estudar, o período de preparar, então muda toda essa conotação. Então, os nossos pais não entenderiam, talvez, esse estudo, mas nós temos que entender, porque as crianças que estão chegando, elas vão chegando cada vez mais exigindo nossa participação e a partir desses conhecimentos, desses entendimentos. É o ambiente de passagem para a vida adulta, né? É o Miguel Perosa, que é um psicoterapeuta da PUC de São Paulo. Então, em busca da luz. Nossos testemunhos por Cristo é uma luz para o mundo de trevas. Então, até aqui, nós mostramos, né, o comum que pode acontecer dentro da criação da criança, do bebê, até o adolescente. Agora, é uma outra proposta. É uma busca, né, em busca da luz. Então, vamos lá. No dia a dia ao nosso lado, olha, o fim da infância implica a descoberta de uma espécie de reservatórios de pedidos sem destino, extraviados, nem deferidos, nem indeferidos, um viver à procura de valor e satisfações. Então, a criança, o adolescente, ele está em busca disso aí, em busca de alguma coisa. Por isso que ele busca o outro nesse sentido de uma expansão do seu sentimento, sem um cuidado maior, que o adulto, às vezes, já consegue ter, né? Nem todos também, mas ele não sabe, né? Chega um menino muito bonito, muito lindo, e a menina olha para ele e fala, nossa, esse cara é muito bom. Muito lindo. O que ela está vendo nele? Apenas a parte física, que, como Jesus disse, a carne é fraca, né? Então, é uma atração puramente física. Ela não consegue fazer aquele aprofundamento para ver o que está dominando aquela carne, quem é que está lá. Né? E a mesma coisa, o menino, ele vê uma menina muito bonita, ele está vendo o aspecto físico dela, mas ele não consegue ainda penetrar nisso, no aspecto espiritual, no aspecto ético-moral daquela criatura. Então, ele está buscando essas coisas, e é aí que ele precisa muito dos pais, né, e dos professores. O segundo pensamento de Elisa Uchoa, da PUC de São Paulo, será preciso, então, olhar disfarçadamente para a vida, sonhá-la para poder vivê-la, restaurá-la em cada noite para torná-la possível. E depois de sonhá-la, será preciso construí-la. O que quer dizer? Entrar no pacto social, aceitar os limites da realidade e a impermanência de tudo. Isso vai acontecer com ele. Está vendo essa meninada toda aqui? Isso vai acontecer, mas ele tem que passar esse processo. Ora, muitas vezes a gente vê os garotos e garotas, quando chegam na faculdade, elas abandonam completamente o espiritismo. Abandonam mesmo, porque ela vai entrar num grupo aqui. Ó. E a gente tem que estudar muito com eles essa questão de grupos. Recentemente, antes, né, de paralisações do centro, eu fui a uma cidade e fiz um trabalho com os adolescentes lá, falando sobre o grupo IN e o grupo OUT, né? O grupo IN é o meu. Ele tem que ser muito, muito melhor do que o grupo OUT. Se o grupo OUT fez uma coisa melhor, eu não meço nenhum limite para fazer melhor. Então, isso pode complicar a vida deles. Isso acontece muito nas faculdades, né? Agora eu sou do grupo IN, lá da faculdade. Então, o espiritismo, é o grupo OUT. Se der, eu vou lá. Então, é isso que nós temos que fazer. Já orientar os nossos filhos, desde cedo, que isso pode acontecer com eles. Tomara que não aconteça com muitos mais. Mas, olha, muita gente se afasta do centro, porque o centro espírita, quando era o grupo IN para ele, né, não era aquela coisa que chamava a atenção dele. E agora, então, ele deixa de lado. O que pode chamar a atenção de um adolescente, de uma criança no centro espírita? Segundo Joana de Anjos, nos dias atuais, as licenças morais são muito agressivas, convidando o jovem ainda inadequado para os jogos velozes do prazer, tá vendo aí? Lances audaciosos na área do sexo, que parece constituir-lhe a meta prioritária em que charfuda até o cansaço, dando surgimento aos ânsias de recursos escapistas que não atendem às necessidades presentes, antes mais o perturbam, comprometendo de maneira lamentável. Eu conheci uma senhora, já mãe, né? E ela, a partir dos 20 e poucos anos, depois que ela teve a criança dela, ela fez uma abstinência total a sexo. Ela falou para mim uma vez que ela tinha nojo de sexo. Eu falei, mas por que pode ter nojo, né? Aí ela me contou que ela começou muito cedo.
nesse lance audacioso aqui, olha. Aí, quando chegou com 20 anos, ela já não tinha mais nada que chamasse a atenção dela. Então, ela ficou uma pessoa completamente apática a essa situação. O que a gente vê muito hoje são filmes, são encontros desses jovens para esses lances audaciosos. Então, os pais têm que ter um carinho muito grande com os filhos, não no sentido de tolher a sua liberdade de ser, mas de orientar lá na criança, lá na evangelização, antes da primeira poda. Percebem como é que isso aí é interessante vir, né? Aqui entra em conta o que sobrou do cérebro de neurônios encarregados das percepções espirituais. Talvez nem tudo é podado, mas alguma coisa vai embora, né? Cada ser é uma realidade especial que necessita viver suas próprias aspirações, muitas vezes equivocando-se para melhor compreender o caminho por onde deve seguir. Isso acontece com o adolescente. Mas é preciso que esse equívoco dele seja uma proposta pessoal dele a partir das descobertas que ele está fazendo, não alguma coisa que eu dei para ele a chance de fazer, enquanto pai, enquanto mãe. Né? Então, se eu sou um fumante, um beberrão, né, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que xinga, que reclama, eu estou dando esse exemplo para ele. Vai ser difícil lá na frente, né? Então, são esses aí, ó. Eles querem essa liberdade do existir entre eles para descobrir entre eles. Agora, o que eles vão descobrir? Né? Prestar atenção. O que eles estão buscando nessas descobertas? Aí entra um processo grande, né, que é a família, que é uma instituição divina, cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. Por isso que Deus criou a família. Então, você imagina que ele tenha criado 1 bilhão de seres que chegaram ao nível da humanidade. Então, se esse 1 bilhão ficasse desconectado entre eles por algum laço mais forte, seria muito difícil a realização e a complementação dos afetos. Então, o que ele faz? Ele cria as famílias, né? Ele pega um grupo, cria uma família, outro grupo, outra família, e assim vai. E nesses grupos familiares é que nós vamos estreitando esses laços sociais. Até que vai chegar um dia que nós vamos ter por família a humanidade toda, né? A humanidade onde nós estivemos. Mas veja que interessante essa estratégia de Deus. Então, eu pego um grupo de 100 bilhões de filhos e divido esse grupo em grupos familiares, núcleos familiares. E ali eles têm que se ajudar um ao outro. Então, a família é esse ponto. Né? Por isso que ela é uma instituição divina. Né? Então, isso está no livro do Caligares, né? O Rodolfo Caligares, As Leis Morais. Ainda sobre as podas, o importante é buscar manter no cérebro da criança e do pré-adolescente os neurônios com conexões para as percepções espirituais. Essa deve ser uma ação decisiva dos pais ou encarregados na educação da criança e do adolescente. Essa gravura é muito, muito conhecida, né? Então, é isso aqui, ó. Imagina que isso aqui seja uma conexão para percepções espirituais. Manter isso na nossa realidade, na nossa ambiência familiar, nossa ambiência social. Onde é que eu levo o meu filho? Onde é que eu levo? Eu vou levar meu filho numa festa de adultos beberrões que fumam? Ah, mas a criança vai beber suquinho. Minha gente, hoje com a física quântica essa coisa acabou, sabe? Existe o campo, cria-se um campo mórfico. O campo mórfico daquela festinha é terrível para as crianças. Se a criança já for uma médium com alguma percepção mais avançada, ela vai sentir mal, vai sentir dor, ela vai criar uma situação para o pai ir embora, os pais irem embora. Começa a passar mal, né? Que é um recurso do espírito. Então, cuidado com isso, minha gente. Onde que nós levamos nossas crianças, né? O que nós estamos trazendo? Também a solução de todo esse processo, né? Que, sem dúvida, é a evangelização. O Evangelho de Jesus é o maior código de conduta moral que a humanidade terrena pode aspirar. Então, ninguém vai a Deus senão pelo mestre dos mestres. Assim sendo, torna-se necessário que pais, familiares e educadores comecem a pensar mais seriamente sobre isso. É aí que está uma das grandes tarefas dos centros espíritas. A grande tarefa de conscientizar pais,
para essa realidade da evangelização. O Evangelho de Jesus olha só, ele é aconchegante, confortador, curador e instrutor. Então é isso que nós precisamos. Todos os espíritos, todos os espíritos que reencarnam precisam disso. Precisa de acolhimento, precisa de conforto, precisa de cura, porque eles trazem muitos problemas do passado, e precisa de instrução. Isso é o Evangelho de Jesus. Agora, se eu faço isso, através das mensagens, da palavra do maior mestre da humanidade, o que eu estou oferecendo ao meu filho? A melhor escola que existe no mundo. Melhor do que Harvard, Princeton, do que Oxford, né? Do que todas essas escolas badaladas. Eu estou oferecendo muito mais. Outro dia eu estava assistindo uma aula introdutória sobre religião, numa dessas, que eu não vou dizer o nome, famosas universidades. E eu estava assistindo assim, graças a Deus, né, que tinha um tradutor. E aí eu estava assistindo a aula, estava falando inglês. Muito bem. Em determinado momento, o nosso prezado professor, ele falou assim, eu preciso medir, estava cheio, uma plateia enorme, eu preciso medir a capacidade de conhecimento de vocês sobre teologia. Né? Então, eu vou perguntar para vocês, fala o nome de um evangelista. Minha gente, todo mundo em silêncio. Até que umzinho lá levantou a mão. Oh, eu estou aqui. Ah, pois não, qual é? Ele falou, Pedro. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus. Eu me lembrei da minha época de seminarista, né? Quando nós estávamos fazendo uma prova de religião, a gente era criança, 12, 13 anos, e aí o professor perguntou, quais são os 4 evangelistas? E aí um colega nosso respondeu assim, os 4 evangelistas são 3, São Pedro e São João. Ou seja, ficou só um, né? Os 4 são 3. Dos 3 ele falou que é Pedro e João. Pedro não é evangelista, então ficou só João. Você vê assim, o analfabetismo das pessoas em relação ao evangelho. Minha gente, nossa missão é essa, é evangelizar, né? Aí está, a urgência de evangelizar as crianças, né? Eis o que nos falam os espíritos superiores. Evangelizar a criança é manter sua conexão com os planos espirituais, ao mesmo tempo que o prepara para ajudar no futuro dessa criança. Continuando, né, está a evangelização. Olha, você vê, vamos colocar aqui o texto. A evangelização da criança tanto pode ser feita nas casas espíritas, quanto em suas casas através dos pais ou familiares. Está aqui. Na minha época de criança, eu tinha muitas vovós que contavam histórias. As historinhas delas são todas de fundo moral. Aquilo era uma delícia. A gente sentava lá para ouvir as histórias, então era muito gostoso. Agora isso tem que ser feito nos lares como um instituto de evangelização, certo? Então pode ser tanto no centro espírita. Hoje eu não posso ir no centro. Não, eu sei que hoje é a evangelização. Eu não posso ir. Então, meu amigo, minha amiga, senta e evangeliza na casa. Não deixa a criança perder esse laço com a evangelização que ele está fazendo aqui. Porque se você deixar ele perder, ele pode perder neurônio, ele pode ter poda neuronal. Olha, isso é científico, né? Já não é mais uma proposta puramente religiosa, como dizem por aí. Não, isso é ciência, é você que sabe. Depois não reclama do teu filho lá na frente. E esse filho provavelmente vai reclamar de você. Se ele entender isso no futuro, meus pais nunca me ofereceram isso. Nunca, sabe? O processo que forma uma grande massa de conexões sinápticas durante a infância apresenta seu ápice durante os 8 a 10 anos de idade, quando começa a se estabelecer o período da pré-adolescência. Este momento já nos alerta de que transformações dramáticas no corpo e no cérebro irão acontecer, né? Eis aí a importância e a necessidade dos pais de manterem seus filhos na escola de evangelização. Com os esclarecimentos da neurociência, evangelizar, além de oportunizar a criança o seu contato com Jesus e Deus, seu Criador, significa ainda conservar no cérebro da criança os neurônios capazes de o manter conectado com os planos superiores de onde veio, e caso contrário, ele pode, né, perder essa conexão e tentar outros meios para isso, né? Bom, então, para os evangelizadores agora, diz-nos Emmanuel que o evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal,
devia ser procurada, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. E a gente tem que entender aqui pela psicologia que quando eu busco Jesus para mim, eu estou buscando o Cristo. E quando eu busco o Cristo externo, eu estou ampliando o meu Cristo interno. Olha também que ainda tem esse jogo, né? Semelhante atraindo semelhante. Científico isso, né, minha gente? Então, o Cristo de Deus, o Cristo Jesus, não estou falando do Espírito Jesus, estou falando do Cristo, que ele vem até mim e dinamiza o Cristo que eu tenho em estado latente. Olha o processo de evangelização, que fantástico que é, né? Eis aí a importância dos evangelizadores que se propõem a essa tarefa de grande importância nas casas espíritas. Evangelizando crianças e adolescentes, estão se autoaperfeiçoando pelo contato com a mensagem de Jesus. Eles estão aprendendo muito com isso, né? Na neurociência, estudamos a plasticidade, que significa a capacidade do cérebro em reorganizar-se para atingir conquistas espirituais antes deixadas de lado. Os evangelizadores se beneficiam enormemente dessa possibilidade. Então, o evangelizador não é mais aquela pessoa passiva, passando para as crianças algo para eles fazerem, não. Então, o ativo não é só a criança, o ativo é o evangelizador que está fazendo, criando nele também essa possibilidade. Isso você vê na sua profissão. Quanto mais você faz o seu trabalho, quanto mais você se esmera nele, mais você cresce nele. Isso é natural, isso aí é ponto passivo, né? E na evangelização, exatamente também. Bom, e a mocidade? Então, a Joana de Anjos vai nos dizer o seguinte, ó, elucida o jovem quanto ao investimento que a todos é exigido, desperta-o para a semeadura por intermédio do estudo, do exercício da aprendizagem, do equilíbrio moral, pela disciplina mental e a ação correta, a fim de poder colher por longos, se não por todos os anos da jornada carnal, os resultados formosos que são decorrentes do empenho pela própria dignificação. Eu trabalhei com adolescentes durante 32 anos. Eu levei esses adolescentes para fazer apresentações dos principais teatros do Brasil. Quando eu chegava lá com aquela penca de adolescente barulhento, ninguém acreditava que ia sair alguma coisa de lá. Quando eu chegava no teatro, eu falava com eles assim, agora a adolescência ficou no armário. Vamos trabalhar? E eles faziam coisas magníficas, a ponto, minha gente, de terem pessoas adultas que iam lá no palco, depois tocar neles para saber que eram adolescentes mesmo. Então, o adolescente é fantástico se você souber trabalhar com ele. Na hora de viajar, falava com ele assim, nada de cantoria, que eu estou com muita dor de cabeça. Que a gente sempre né, em veículo próprio. Nada de cantoria. Todo mundo em silêncio. Eu estou com muita dor de cabeça. Aí, quando terminava o trabalho, voltava. Gente, agora você só não derruba o ônibus, que eu preciso chegar em casa. Mas pode cantar casa à vontade. Então, você vai fazendo parcerias com eles. Agora, tem gente que quer impor, né? Aí o adolescente, o jovem não gosta disso, não, gente. Aliás, ninguém gosta, né? A verdade é essa. Aí está a mocidade espírita, né? Que é o lugar de ser jovem. Não é? Aí, duas pessoas conversando, duas crianças conversando, né? Jovenzinhos. Fiquei sabendo que vão podar nossos neurônios. Sério? Seríssimo. Mas só aqueles que não utilizados por nós. Então, só uma solução, evangelizarmos. Para não cortar os neurônios da evangelização? Sim. Então, vamos para a escola de evangelização? Sim. Mas vamos pedir aos nossos pais que nos evangelizem também em casa. Ótimo, né? Vamos buscar isso que nos é necessário. Então, seria uma conversa. Eu, sinceramente, gente, eu acho que isso acontece. Lá, quando eles dormem, né, saem do corpinho deles, eles encontram a patotinha lá no plano espiritual e batem esse papo aí. Quem sabe, né? Então, a nossa missão, minha gente, qual é? A nossa missão é a de evangelizar, certo? Essa é a nossa missão. Então, nós vamos evangelizar. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Né? Eu escolhi evangelizar. Então, envia-me. Como diz Isaías no seu livro, no capítulo 6, versículo 1 a 8. Envia-me. Então, minha gente, entenderam a necessidade, né, da evangelização? Vocês entenderam a importância dessa evangelização?
entender o quanto isso é necessário para todos nós. Nós agora já estamos falando isso num nível de ciência. Lembra quando eu falo para vocês que nós temos que trazer para o centro espírita essas propostas diferenciadas, que são as propostas pautadas naquilo que nós já temos, que nos é oferecido pelos estudos dos cientistas? O que o Sr. Allan Kardec falou? Tudo aquilo que a ciência comprovar passa a fazer parte da doutrina. Então, nós não estamos numa doutrina fechada, sabe? Numa doutrina, assim, em que eu não estou mais, sabe? Não posso mais avançar. Então, eu tenho um pacote doutrinário. Não, não é isso. Eu não tenho esse pacote doutrinário, né? O que eu tenho é uma possibilidade, né, de crescer sempre dentro dessas organizações que a espiritualidade me oferece, que a doutrina me oferece. Então, minha gente, o estudo está aí. Vocês querem conversar um pouco? Querem dialogar? Guaraci, nós temos algumas perguntas aqui. A Bela vai fazer as perguntas aqui. Pode botar uma. Posso botar uma? Tudo bem, amigo? Oi, Bela, tudo bem? Tudo. Eu fiz uma que eu queria saber assim, quando você falou que a pessoa era meio analfabeta, né, em relação ao evangelho, eu me identifiquei. Eu queria saber se quando a gente é adulto e ainda faltam informações, se você tem alguma sugestão de estudo para a gente que é adulto mesmo, alguma sugestão. Belo, sinceramente, está falhando aqui, eu não consegui entender o que você disse. Por favor, fala para mim de novo. Bela, quer que eu faça a pergunta do chat? Isso, Mari, por favor. Eu faço por aqui, então. A Isabela perguntou agora, Cia, o seguinte: e quando já somos adultos e estamos nesse grupo de analfabetos do Evangelho, você teria alguma sugestão de como começar a estudar, um material específico para isso, para aquelas pessoas que se sentem como esses analfabetos do Evangelho que você citou, mas já na fase adulta, certo, Bela? É isso? É isso. Então vamos lá, gente, veja bem, eu também sou analfabeto no Evangelho, né? O Emmanuel, ele foi num lugar lá na espiritualidade superior para fazer um curso sobre o Evangelho, e o Emmanuel é um dos principais, né, que nós conhecemos. Então ele foi fazer esse curso lá no plano superior. Quando ele voltou muito triste. Imagina Emmanuel triste. Aí perguntaram, Emmanuel, você não foi lá? O que aconteceu? Que eu estou me sentindo um crocodilo. Ele foi num lugar estudar o Evangelho que ele se sentiu um crocodilo. Se a gente fizer a análise do crocodilo, é o cérebro reptiliano, é o primeiro cérebro que nós formamos. Ou seja, o cérebro bem primário, né? Que é o cérebro dos instintos, dos automatismos. Então, nós somos assim. O que acontece, Bela, eu posso dizer para você o seguinte: não há a menor chance de alguém evangelizar se ele não quiser. Então, o primeiro ponto é a vontade. Se você não estabelecer um link com a vontade de evangelizar, muito dificilmente vai ser isso. Um dos grandes problemas de formarmos esse link é o nosso medo. Nós temos muito medo da evangelização. Sabe por quê? Porque quando eu me evangelizo, eu fico sabendo. E quando eu fico sabendo, eu não posso errar. Então, enquanto eu não sei, vou fazendo, né? E agora eu já sei, não posso fazer. Então, eu penso, por exemplo, o mundo tem 8 bilhões e 600 milhões de habitantes, por aí, né? Só 2 bilhões e meio que são cristãos. E desses 2 bilhões e meio de cristãos, você tira uma gama enorme de pessoas que são rotuladas de cristãos, mas não são cristãos mesmo. Por quê? Porque o Evangelho, ele é uma escola superior. O Emmanuel fala que o Centro Espírita é uma universidade da alma. Então, é uma escola superior. Eu estou pronto para isso? Ou eu estou preferindo me dar de vítima? Sabe? A coisa do vítima, a vítima corta o processo da evangelização. Porque se o Evangelho me diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras, então eu não quero isso não. Porque eu prefiro 1000 vezes ser vitimado. Eu prefiro 1000 vezes falar que alguém está me perturbando, está me prejudicando. Esse é o grande impasse que a humanidade tem, sabe, Bela?
O Allan Kardec, ele coloca no livro A Gênese, no capítulo 18, né, ele fala como é que isso vai melhorar. Vai melhorar exatamente com a vinda de novos espíritos mais avançados. Então, esses espíritos vão vencer essas etapas aqui nossas, né, nossas, que às vezes não estamos muito ligados à evangelização, e eles vão dar aulas. A gente está vendo aí muitas crianças, né, fazendo vídeos aí, dizendo coisas impressionantes, né? Então, eu penso que vai ser isso. Agora, o processo inicial da evangelização é a vontade. Se não tivermos, nem é o desejo, tá, gente? O desejo é um filho rebelde da vontade. É a vontade mesmo. Eu quero fazer isso, eu preciso disso, sabe? Então, eu tenho que chegar nesse acordo. Porque quando eu ler lá no Evangelho, né? Aquele que quiser ser meu discípulo tem que odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e etc. Aí eu vou ficar maluco. Não vou aceitar isso, não. Na primeira vez eu não aceito. Mas depois, se eu for analisar, se eu for pesquisar, eu vou entender que a palavra odiar é desapegar. Não é isso que a gente entende de ódio. É desapegar. Então, você tem que desapegar do seu pai e de sua mãe? Tem. Porque se eles não querem crescer, você tem que dar a eles o direito de não crescer, como diz Voltaire. Eu posso não concordar contigo, mas eu te dou o direito de ser o que você é até quando você quiser. Respondi, Bela? Respondeu sim, amigo. Que bom. Você me escuta? Escuto. Obrigada, tá? Eu vou seguir essa sugestão, fiquei até menos culpada, porque se Emmanuel estudou, né? Quem somos nós? Não é? Obrigada. Essa do Emmanuel é fantástica. Agora, se temos mais 2 perguntinhas aqui, dá tempo? São 7h12, né? São 5h12 ainda, né? Isso, pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. O Marco, que está assistindo aqui a aula com a gente, perguntou o seguinte: considerando a questão da primeira poda neural, que acontece bem cedo, quando é possível iniciar a prática do evangelho no lar com a criança? Existe alguma idade que seja mais adequada? Antes do nascimento, quando os pais começam a perceber que vê uma criança por aí, já começa a evangelizar. O Levindo contou isso lá no Ferro, né? Começa lá. Começa aí, porque quanto mais, assim, quando nós nascemos, nós vamos passar por algumas fases, né? E essas fases, elas são um pouco da filogênese, um pouco repetida de outros renascimentos nossos, tá? Então, você tem que trabalhar a ontogênese nisso aí. Você tem que colocar aspectos diferenciados. Então, se eu vou renascer, provavelmente, nos renascimentos atuais, que estão cada vez mais ficando mais escassos os compulsórios, né? Então, os renascimentos atuais já vêm com espíritos com muito conhecimento, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a evangelizar assim. Fiquei sabendo que, né, o casal está grávido, o Levindo gosta de falar assim, fiquei sabendo que o casal está grávido, então, meu amigo, vamos partir para a evangelização. Tem o culto no lar, né, que a gente colocou como evangelização no lar, né? Ali é o culto no lar. Então, se eu começar a fazer o culto, começar a conversar, atrair bons espíritos para que eles possam nos ajudar. Normalmente, nós temos espíritos amigos e familiares que nos ajudam, mas tem casos, que o André Luiz conta, que os encarnados são tão rebeldes que eles são retirados. Não, você tem que sair. Para quê? Para que as pessoas sintam problemas que eles estavam, às vezes, cortando, né? Para que se busque essa conexão maior com a espiritualidade. Então, a criança precisa ser evangelizada bem lá no início, né? Um amigo meu, muitos anos isso, né? Inclusive a filha dele é da idade da minha filha, e aí esse amigo meu estava me contando, quando a esposa dele ficou grávida, ou eles, né, ficaram grávidos, que ele sonhou que era para colocar músicas de violino, né, durante a gestação. Aí ele sonhou isso. Eu lembro dele falar isso para mim, eu tenho que colocar músicas de violino e tal, papai. Passou, né? Ele colocou e tal. Quando a criança nasce e tal, ela acaba sendo amiga da minha filha. E aí, as duas acabam indo para o conservatório de música. E ela se torna violinista de orquestra. Você vê que coisa interessante. Como é que é tudo bem programado isso? Então já começa. A evangelização é por aí também. Então está vindo um espírito aí que vai ser um dos grandes divulgadores da doutrina
de Jesus e a da doutrina espírita. Então, eu tenho que começar esse processo, para que isso dê certo lá na frente. Entendeu, Marco? É isso que você queria? Entendi, sim. Obrigado, Guaraci. Minha dúvida também dentro disso era na questão do evangelho no lar mesmo. Uhum. Porque às vezes eu fico assim, será que é bom fazer com ele, mesmo não entendendo, escutando? Ou, de repente, talvez ficasse conturbado, né? Porque ele não ia estar ali focado e talvez esperar um pouquinho mais. A gente sempre fica se questionando muito aqui. Porque meu filho está com 11 meses agora. Não tem ainda... Não dá para ele ficar sentado participando. Mas Sim. será que era bom fazer com ele ouvindo? Se ele conseguir ficar, é muito bom. Aí você pode colocar para ele assim, uma coisa mais suave. Existem muitas músicas de evangelização da criança hoje, né? Inclusive do feto, muitas músicas assim suaves, que é também um processo de evangelização, por causa das ondas dela, que essa música emite, né? E ela vai tranquilizando essa mente da criança. Sim, não há dúvida, o máximo que se puder. Eu evangelizei muitos meus filhos também por um outro processo. Antigamente não tinha computador, né, gente? Isso aqui hoje é uma dádiva, né? Mas não tinha. Então, eu fazia os cartazes lá do Centro Espírita. Aí, eu chegava em casa depois do trabalho, 6h30, por aí. Aí, quando não tinha atividade no centro, eu ia cortar cartolina, eu ia fazer montagem, eu escrevia com normógrafo, não sei se vocês conhecem isso, é um processo que a gente escrevia antigamente para fazer projetos, né, para escrever em projetos, e aí eu era desenhista na época, então eu tinha o meu projeto, tinha todos os meus equipamentos, então eu ficava escrevendo aquelas mensagens, transcrevendo aquelas mensagens, né, letra por letra, e eles ali do meu lado. Eu lembro do meu filho Fábio, o filho do meio, eu estava fazendo um trabalho assim, ele deitado no chão, debaixo da mesa onde eu estava. Então, eles foram criados me vendo fazer isso, o Felipe também, me vendo fazer isso. Então, eu penso que isso ajudou muito, que todos eles foram evangelizados, né? São, hoje, os adultos, o Fábio e a Aline, são pessoas que são ligadas à espiritualidade, né? A Aline, gente, a Aline, ela fez um trabalho outro dia, desse estudo, né, do Espiritismo Olhar. Eu pedi para ela falar sobre a Nittergallen, né, aquela enfermeira famosa lá da Crimeia, que a gente vai falar sobre ela, né? Aí eu falei assim, Aline, eu vou te dar um texto para você gravar. Ela pegou o teclado e começou a compor. Ela recebeu uma música da espiritualidade e para falar o texto. Para você ver, isso é fruto, né, daquela evangelização. Graças a Deus que eles estão seguindo um caminho legal. Mas, Marco, é o seguinte, amigo, se você estiver estudando, né, se você estiver fazendo algum trabalho para o Gresg, põe ele pertinho de você, conversa com ele. Isso tudo é evangelizar, gente. Não é só aquela forma, assim, aquela formalidade da evangelização. Aquilo é necessário, sim, mas também essa coisa mais, assim, informal, né? A gente conversar sobre Jesus, aquele espírito maravilhoso que veio aqui e tal. A criança está pegando aquilo. Né? Assim como ela pega quando os pais estão falando coisas erradas, brigando, né? Eu não sei, eu vou voltar repetindo isso aí, sem fazer divulgação, porque eu não ganho nada com isso. Mas escutem, ouçam o capítulo 6 do Eternos Peregrinos. Meu Talismã. Vocês vão ver o que aconteceu com um menino de 7 anos. O que ele fez para ajudar os pais. Né? Então, é isso que nós temos que pensar, né, gente? Muito obrigado, Guaraci. Ficou ótimo. Obrigado. Deus ajude vocês. Guaraci, nós tivemos também hoje o comentário da Márcia Cristina, que nos assiste, e não é propriamente uma pergunta, mas acho que é uma reflexão bem interessante, se você pudesse trazer seu comentário, tá? Ela diz o seguinte: fico pensando com esta palestra o que nós, professores, podemos fazer pelos nossos alunos. Muitos jovens estão chegando cada vez mais cedo às universidades e, consequentemente, mais imaturos emocionalmente e mais suscetíveis aos desvios, quer seja pelas drogas ou pelo álcool. E aí, enfim, pedi para você comentar, se possível. Pois é, veja bem, essa minha vida é uma vida muito interessante, porque eu já dei seminários para professores, assim, eu vou dizer, a pior turma para você dar seminário para professor, porque eles não ficam calados, eles fazem uma bagunça danada, eles se acham o máximo, né? Aí um dia, até um desse povo lá, eu falei assim, gente, eu vou mostrar para vocês que vocês não sabem coisa nenhuma. Aí eu botei eles lá numa certa situação, né, de frente a frente,
e falei assim, agora a Bela está de frente para a Simone, certo? Certo. Então a Simone vai fazer um monte de coisa e a Bela vai repetir o que a Simone faz. Depois inverte, né? A Bela faz e a Simone vai repetir. Eles ficaram apavorados. Falei assim, tá vendo? Vocês não sabem nada. Vocês não sabem nem repetir os gestos dos seus alunos. Vocês não sabem nem ler a face dos seus alunos. Vocês estão achando que vocês são muito importantes. Então, a educação, ela vai chegar nesse ponto. Por quê? O maior pedagogo é Jesus. O que ele fez? Ele fez aqueles 4 movimentos que a gente tinha conversado. Ele acolhia, confortava, ele curava e ele instruía. Então, o educador do futuro vai ser esse, que vai acolher, vai confortar. Hoje a gente vê educadores, às vezes, perseguindo alunos. Isso aí é antigo, né? Educador perseguindo aluno por causa de uma razão ou outra, né? Começa a perseguir aluno. Então, a educação, ela tem que entrar no clima da pedagogia de Jesus, que é a pedagogia da proposta. Então, eu proponho isso para você. E agora você vai trabalhar essa proposta que eu tenho para você. O Felipe, quando eu estava, sei lá, com uns 12 anos ou menos, ele estava na escola dele, estava estudando sobre estalactites, né? E aí, assim, coincidiu que eu fui fazer uma temporada, uma turnê, numa cidade que tinha uma gruta dessas lá. E aí, numa daqueles momentos que eu estava dando um seminário, o senhor que estava hospedado na casa dele, levou o Felipe lá nessa gruta. Chegou lá e ele ficou louco, porque ele viu em loco que ele estava estudando no colégio, né? Bateu 150 fotos, acabou com a memória do celular, 150 fotos. E levou para a escola, o professor disse, nós já passamos por isso. Quer dizer, não tem esse link com o interesse do aluno pela educação. Não tem esse link, sabe? Então, o educador do futuro, ele não vai ser só um ditador de matérias. Ele vai ser aquele que vai dizer e vai ver a reação do aluno, como aquele exercício do espelho, né? Ele vai ver a reação do aluno para ver até que ponto aquilo está chegando para o aluno. Porque ninguém ensina ninguém, sabe? Ninguém. Nós apenas estimulamos o conhecimento. Eu não posso chegar para vocês e colocar uma coisa que eu sei, não. Eu posso dizer o que eu sei e você que vai captar isso e vai saber se você quer isso ou se você não quer. Então, o aluno que dá essa resposta. Se o educador trouxer para esse entendimento dele que o que ele tem nas mãos é um espírito reencarnado, que está arrumando as suas conexões neuronais para o seu futuro, que ele está vivendo, se ele for criança, ele está vivendo esse processo. Inclusive, eu queria comentar, não sei se essa senhora que falou, tem um caso muito interessante que é das crianças de 8 anos. Eles chamam isso de a crise dos 8 anos. Então, tem educadores que lidam com crianças nessa faixa que reclamam muito que as crianças estão diferentes, né? Estão bagunceiras, estão desatentas, brigando demais e tal. Então, eles não sabem por que acontece isso. Isso é um estudo da psicologia. É a coisa mais fácil a gente entender. Olha, acabou o processo da reencarnação aos 7 anos. A partir dali, o espírito vai apropriando da própria encarnação. Então, ele sente esses baques da sua proposta de se autoeducar agora. E aí, o que acontece? Eles entram nesses estágios, né, diferenciados. Então, os educadores deveriam trabalhar, sabe, essa proposta da pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do eu te ofereço. Vamos pegar uns textos de Jesus, olha só. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque estes verão a Deus. O que ele fala para a gente? Você entendeu? Não, então pesquisa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você entendeu? Não, então estude. É a proposta de Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Olha, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou pesquisar. Então, o aluno precisa muito disso, né? De você dar para ele uma proposta, para ele trabalhar essa proposta. E o educador, né, vai orientando dentro dos parâmetros da ética e da moral. É muito complicado esse negócio de educador, porque hoje, né, essas redes sociais, esses alunos, eles são espertinhos,
eles vão lá nas redes, né, para ver o comportamento do seu professor. E aí, se tem uma coisa lá meio estranha, o professor perde a moral com o aluno. Estou te falando isso porque eu vivi isso, né? Então é preciso a gente ter... O educador, gente, ele é um sacerdote. Ó, educador, mãe e médium são tarefas muito sérias. Só que tem que se encaixar nessas tarefas, para não gerar dificuldades lá no futuro. Todas as pessoas que são educadores hoje, eles se prepararam no mundo espiritual para isso. Eles não vieram por acaso. Tanto é que assim que eles começam a ter um pezinho, eles querem fazer uma faculdade de pedagogia, porque é onde que vai dar possibilidade deles trabalharem, né? Ou então uma licenciatura. Porque eles já trazem isso mesmo. O médico já traz, né? O advogado, o engenheiro, o cozinheiro, enfim, cada um já traz a sua proposta. E a proposta do educador, meu amigo, é de formar mentes, é de formar corações, sabe? Então, se a criança encontra no educador esse formador ético e moral, essa criança vai, com certeza, crescer muito mais rapidamente nesses quesitos. Agora, nesse esquema que é hoje, né, aquele monte de coisa que fica lá na sala de aula, que as gravurinhas lá, né, o solili, não sei o quê, sabe? Isso aí pode até ser por um estímulo gráfico, mas não é só o estímulo do olhar, tem que ser o do coração. E o do coração está muito nas mãos do educador. Então, não sei se eu respondi para ela, se ela quiser falar alguma coisa, né? Nossa, respondeu e muito, e assim, fiquei maravilhada por poder ter escutado a sua palestra hoje. Então, realmente, eu sou professora de universidade, eu sou terapeuta ocupacional. Uhum. Então, assim, eu vejo o tamanho que é a nossa responsabilidade, sabe, nesse processo de formação, porque a gente, né, eu, por exemplo, estou lidando com a formação de pessoas que vão atender outras pessoas. Né, vão tratar de crianças, de adultos, de idosos, e o quanto, além do conhecimento, o amor na profissão ele é fundamental. Né? Então, assim, eu me sinto muito responsável pelo que eu faço, né? Desde que eu estou professora, desde 2011, né? Porque eu não fiz faculdade de pedagogia, eu fiz curso na área da saúde, né? E passei num concurso para professora. Então, assim, desde que eu estou professora, eu tenho me preocupado muito em trazer mesmo para a sala de aula uma palavra amiga, acolher os meus alunos de uma forma diferenciada, porque não é só o conhecimento que a gente passa, a gente aprende muita coisa, né? E, assim, é uma coisa que o senhor colocou e que eu acho que é fundamental para todo professor, é respeitar o que o outro já traz consigo de conhecimento. Né? Mesmo que aquele conhecimento tenha sido adquirido nessa encarnação, ele tem que ser respeitado, porque faz parte da formação. Né? E aquele conhecimento que muitas vezes vai abrir a porta para ele chegar no paciente, para ele chegar nas pessoas que ele precisa tratar, com quem ele vai ter que, né, ter aquele contato do dia a dia. Então, ser professor é uma coisa muito séria, não é uma profissão qualquer. E uma outra coisa que o senhor colocou, que eu vejo muito também, é essa perseguição que ainda acontece, sabe? Isso me incomoda porque acho que a pessoa esquece do papel dela de formador. Né? Isso. Muito obrigada. Tem professores, Márcia, eu vou dizer isso mais no campo de humanas, né? Então, tem professor que é o seguinte, ele está analisando lá uma proposta filosófica. Então, ele fala, né? Isso. Olha, se você escrever diferente do que ele te falou, você leva a nota baixa. Eu brigava muito com a Aline com relação a isso. A Aline discordava, fazia a professora, Aline, não faça isso. Quando você sair daí, você faz o seu trabalho. Mas se você ficar discordando, você fica perseguida pelo professor. Deixa ele quer falar assim, deixa ele falar do jeito que ele quiser. Você sabe que não é. Sabe? Então, tem que tomar cuidado, porque tem professor que acha que o aluno ele é meio estranho, né? Que não tem essas percepções. A gente tem que quebrar muitos paradigmas, né? A ciência está aí, e ela também precisa quebrar seus paradigmas. E a educação também. Olha, um professor, principalmente universitário, ele é um tremendo formador de opinião, né? Então, ele tem que saber que tipo de homem, de mulher, que ele está, né, projetando para a sociedade. Nossa sociedade vai ser melhor ou pior a partir daquilo que ele fala, daquilo que ele coloca.
sabe, ô Márcia, mas tem educadores que, olha, realmente eles não querem entender isso, e o que vai acontecer? Eles vão perdendo as chances deles de crescer dentro da própria profissão. Mas perde mesmo. Eles vão ficando, sei lá, para trás, porque eles não entram no campo dos avanços. É preciso muito cuidado quando a gente vai educar alguém, sabe? Colocar alguma informação na cabeça de alguém para a pessoa trabalhar isso. Porque se eu cometer um engano de dar uma informação errada, e aquela pessoa aceitar a minha informação, não fizer uma análise, e se der mal lá na frente, aí a responsabilidade é minha. Isso está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A responsabilidade é minha. Uhum. Então, o que eu vou falar para ele, né? Nossa, é muito sério. Muito sério. Agora, se chegou mais uma pergunta e uma indicação, só para a gente fechar, vamos fazer essas últimas, tá? Tá. A última pergunta aqui é o seguinte: há maneiras de evangelizar crianças autistas de 3 anos, por exemplo? Sempre tem um jeito de evangelizar. Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que um espírito uma vez me falou que é uma criança autista. Eu não sei se vocês sabem, né? O autista é uma criança que ele perdeu a confiança, é um espírito, né? Que perdeu uma confiança nas pessoas, principalmente nas que estão mais próximas a ele. Então, ele se recolhe. Só tem uma maneira de você fazer esse espírito voltando aos poucos, né? Aí não sei quanto tempo, vai depender de cada um. E voltando aos poucos à confiança, só o amor. Então, nós temos um exemplo muito interessante de uma dentista. Eu esqueci o nome dela, mas eu assisti uma aula dela, ela contando que ela só lida com autistas, ela é só dentista de crianças autistas. E que as crianças adoram ir lá no gabinete, né, que chama, dela, né, para tratar de dente. Mesmo sabendo que troço dói, né? Então, ela explica. Por quê? Porque eu lido com eles com muito amor. É a sua senhoria, né, a criança que chegou aqui. Então, ela trabalha o amor. Ora, se a evangelização é a maior proposta de amor, né, para a humanidade, então é claro que a criança autista vai se beneficiar muito disso. Pode ser que você ache que ela não está entendendo. Então, você não tem que ficar prolongando muito estudo, sei o que você está falando. Mas fala com calma. Vai falando aos pouquinhos, vai demonstrando esse amor, que aí que o autista é curado. Ele só é curado pelo amor, gente. O único remédio que cura o autista é a frequência do amor. Sabe? Se não for assim, o evangelho é a maior frequência educacional que existe, é o evangelho. Então, o evangelho com certeza vai ajudar. Ele pode não te responder na hora, ou não, nem dar atenção pelos gestuais dele. Então, são gestuais de defesa que ele faz. Mas ele está guardando aquilo lá no interior dele para trabalhar esse medo que ele tem de ser de novo machucado pela sociedade ou pelos familiares. Então, ele vai voltando aos poucos. O evangelho, gente, é para tudo, é para todos. Para o psicopata, o sociopata, o autista, para aquele que é um homicida, para todo mundo o evangelho é a solução. Por que é? Para não ficar assim, uma coisa muito ligada, né, a estruturas meio abstratas, eu digo para vocês que o evangelho é porque o evangelho de Jesus, tem um livro que diz isso, não sei qual, que o evangelho de Jesus é a vontade de Jesus para o mundo. E Jesus vibra na frequência de Deus. Ora, a maior frequência que existe é a frequência do amor. É dela que promanam todas as outras frequências, né, que vão trabalhar química, física, biologia, todas essas coisas. Promanam do amor. E Jesus tem essa frequência do amor pelo seu contato, quando ele fala, eu vejo meu Pai face a face. Né? Então, ele transmite esse amor de Deus, que é a origem da frequência do amor. Então, o Evangelho é frequência para ajudar, para resolver problemas de todo mundo. É o que eu posso dizer do que eu entendo dessa questão de ajudar os autistas. Eu tinha que fazer aqui um texto, uma vez, para uma reunião que ia ter, sobre autista, e eu não sabia nada. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer?
mas eu pedi à espiritualidade que me ajudasse a escrever um texto. Eu fui aprendendo com eles, né? Eu psicografei esse texto. E nesse texto diz isso, né? Que o autista só é curado pelo amor. Aí depois eu vi esse caso dessa médica, depois eu fiquei sabendo de outros casos também, que não dá tempo de ficar falando, né? Que o amor é que trabalhava mais a tranquilidade do autista. Perfeito, Guaraci. E aí, agora só um comentário final que, quando a gente estava falando um pouquinho sobre a evangelização, a pergunta até foi do Marco sobre a evangelização, a Cristina Salgado, que está nos acompanhando aqui, que nos dá o curso do Nosso Lar, né, que foi maravilhoso ontem, inclusive. Eu assisti. E ela fala que ela costumava usar com o filho dela um livro, páginas de estudo de um livro Cartinha das Virtudes. Então, que o filho dela costumava adorar. Então, só para poder entrar no chat aqui, acho que a Márcia até mandou também o link para quem se interessar, mas de repente pode ser mais uma fonte aí de informação. Tá? Com certeza. Existe um livro chamado Evangelho, não, Histórias que Jesus Contou, acho que é do Eliseu Rigonati, né? Também muito interessante. Você veja bem, há que se fazer algo, há que se ter um projeto, uma proposta, e a proposta é como nós tentamos colocar aí no final, né? Evangelizar. Vamos evangelizar. Ou seja, evangelizar, gente, evangelizar não é no sentido abstrato da coisa, não, é no sentido científico, sentido filosófico. É isso que nós tentamos colocar nesse estudo. A evangelização é a solução do mundo, porque o mundo está em desamor. Então, ele precisa do amor que o Evangelho produz em cada um de nós. Né? Como é que foi para vocês? Vocês gostaram do estudo? Foi interessante ou não? Agora, se falando por mim, foi maravilhoso. Muito bom. Não, só falando assim por mim, foi maravilhoso. Acho que eu aprendi demais, tanto no encontro de hoje, quanto no primeiro encontro com o Evindo. Essa ideia, porque muitas vezes a gente vai começando, né? Porque eu me considero muito iniciante no estudo do Evangelho, da doutrina, e assim, a gente vai aprendendo que isso é importante desde literalmente o feto, né? Então, que esse culto do amor, dos ensinamentos de Jesus, das mensagens edificantes, são algo muito positivo, desde uma idade que a gente não faz ideia que já toca aqui que está chegando. Então, para mim, foi de muito aprendizado. No livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, a gente vê isso, né? Da aproximação daquele espírito, uma família que tinha um problema sério de homicídio do passado, traição, e ele vai reencarnar naquele meio. Como é que pode dar certo um negócio desse, né? Se não tiver a proposta do amor ali a orientá-los. Enfim, muito obrigada, tá? Agora, Marcos, você vai falar? Não sei. Não, só agradecer também. Achei sensacional, assim. Para mim foi muito pertinente ao meu momento de vida também. Você está com filho de 11 meses, né? Ficou ainda mais especial e achei muito especial te agradecer mesmo, Guaraci. Que bom, porque foi útil, né? É um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque a pessoa nem sonha com esse negócio de poda neural, nem sabe disso, e aí a gente vai passando essas informações para a pessoa refletir mais profundamente. Olha, isso aí é mais sério do que a gente possa imaginar, né? Olha aí, ele ilustre presença de mais meu filho acabou de aparecer ali no canto. É seu filho, ele? Ai, que é meu filho, com a minha esposa. Como é que ele chama? Guilherme. Guilherme, Guilherme, Deus te abençoe, meu amigo. Vida longa de bons trabalhos, né? Se Deus quiser. Isso aí. Ele vai ser trabalhador do Greg. Sim, vão ser aqueles que vão... Ele está todo feliz da vida lá. Vão ser aqueles que vão, né, dar sequência ao trabalho. Né? Só para a gente encerrar, então, o encontro de hoje, só fazendo uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso grande mestre e amigo, a toda a espiritualidade de luz que sempre auxilia em nossos trabalhos, ao Guaraci, que trouxe esse estudo tão rico hoje, ao Lenvindo, que começou o tema da evangelização no nosso encontro passado, que possamos cada vez mais entender a importância da presença, da família, do exemplo, do estudo, de trazer desde a mais tenra idade os ensinamentos edificantes de Jesus, da luz e do amor.
Que possamos trabalhar essa fé na nossa família, nos nossos pequenos e em nós mesmos, que sempre precisamos cultivar o hábito do estudo para nos mantermos no caminho do comprometimento e da retidão. Mais uma vez, obrigada, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, gente. Um abraço para todos vocês, meu agradecimento mais uma vez por essas possibilidades, né, de estudarmos. Agradecer a Simone pela aula fantástica que ela me deu hoje, né, Simone? Agora eu aprendi, Simone. Tá vendo? Agora tá tranquilo. Agora já não é um bicho-papão mais. Obrigada, gente, agora sim. Fiquem com Deus. Eu tenho uma live 6h30, outras 8, então eu estou saindo para me preparar para as outras 2, tá? Fiquem com Deus. Deus. Agora sim, muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Tchau, Guaraci. Tchau. Obrigado. Tchau, Matheus. Um abraço. Beijo, boa tarde. O Matheus, esse garoto aí é seu irmão? Meu sobrinho. Ah, é seu sobrinho? Oi, filho, vai Tem em frente. 16 anos. Nossa, com a idade bonita, né? Vai em frente, rapaz. Com Jesus no Agora já coração. estou nesse caminho. Vai com a gente. Vai sim. É o melhor caminho, vou te dizer, tá? Eu te digo isso com toda certeza. Gente, um abraço, então, para todos. Um abraço, Levindo. Ele não falou nada. Levindo ficou surdo, mudo, né? Um abraço, Levindo. Um abraço para todos vocês. De repente, a internet dele pode estar ruim aí. Pode ser. Fica difícil ele falar. Gente, tchau, tá? Até. Tchau, fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Um beijo grande. Tchau.